Saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Expansão da Consciência 3.1. Hoje abordaremos um assunto da qual considero o assunto mais importante de todos os assuntos: o autoconhecimento. É bem verdade que, independentemente da posição social, econômica, se uma pessoa não se conhece, então ela praticamente faz o papel de uma máquina. Por essa razão é que eu digo que o autoconhecimento é o assunto mais importante e essencial do dia a dia. Querendo dizer que é necessário primeiro se conhecer para conhecer os outros e conhecer outras coisas. Então, se a pessoa não se conhece, como seria possível essa pessoa conhecer os outros e conhecer as outras coisas? Então, o primeiro ponto, ou o ponto sempre inicial, é o autoconhecimento. Por isso, Sócrates disse, e várias vezes, conhece-te a ti mesmo. Então, esse sempre é um ponto básico. É o ponto elementar, é o ponto mais importante. Mas gostaria aqui de esclarecer um ponto. Quando nós falamos de autoconhecimento, ou quando eu falo propriamente de autoconhecimento, não me refiro da primeira dimensão, isto é, na realidade, divido o autoconhecimento em duas dimensões. A primeira dimensão é que todos nós somos espírito, nesse caso, é vivenciando experiências humanas. Isto é, o espírito que existe em todos é o mesmo, e todos somos espírito na essência, ou todos somos energia, mas vivenciando experiências humanas, ou todos somos divino nesse sentido. Quer dizer que nesse primeiro sentido, diríamos o seguinte: todos somos espírito, quer dizer, quem somos? Somos espírito. Então, digamos que a primeira dimensão do autoconhecimento. Mas esta dimensão também só seria de maior valia se a pessoa chegasse a essa conclusão por intermédio de uma experiência e não por intermédio de certos rituais, dogmas ou por experiências alheias. Então, mas hoje não é esta dimensão que eu falo, eu falarei uma dimensão muito prática. O autoconhecimento que eu falo aqui é praticamente conhecimento dos padrões mentais. Isto é, conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Este conhecimento é que eu chamo aqui neste vídeo de autoconhecimento, porque é necessário conhecer como é que nós pensamos, o que é que nós pensamos, compreender os pensamentos, compreender os sentimentos e compreender as nossas próprias ações. Muito importante, porque caso nós não tenhamos conhecimento disto, então estaríamos a funcionar sempre no piloto automático. Seríamos reativos e nunca poderíamos responder a uma certa situação. Eu vou explicar isso, com mais calma, porque realmente é um assunto que requer digamos que uma profundidade. Então vou começar a dizer o seguinte: a mente está dividida em duas partes. Temos a parte inconsciente e temos a parte consciente. E o que que acontece? Todos os hábitos, todos os padrões mentais estão praticamente na parte inconsciente, uma parte que nós não conhecemos. Segundo a ciência, que corresponde a 95% do que nós somos. Querendo dizer, o que é o autoconhecimento quando eu falo
aqui deste nível mental é tornar consciente toda aquela parte, ou 95%. Quer dizer, o autoconhecimento é um processo contínuo, não é um processo estático. É um processo de compreender as causas, as motivações por detrás dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Na realidade, pensamos que sabemos muito, mas muitas coisas que nós fazemos não sabemos absolutamente nada, apenas estamos a reagir em função de um certo programa que já existe na mente. Este programa nós adquirimos quando nascemos, isto é, em função do meio, a família, na igreja, na escola e em todos os outros lugares. À medida que a pessoa vai passando, vai adquirir algum engrama. Então, esses hábitos, esses programas, nós podemos aqui falar como engramas. Então, a pessoa funciona como máquina. Como é que isso acontece? Geralmente, se ficares atento, vais notar que as reações praticamente são idênticas. Se alguém, por exemplo, ofende, né, alguém, ou teu familiar, ou mesmo você já tem uma reação propriamente, né, quanto àquela situação. Você não responde à ofensa, você reage à ofensa. Isto é resultado de uma autoimagem que você mesmo, quer dizer, a autoimagem que se sente ofendido. Então, por essa razão, você se identifica com a autoimagem, você nesse caso pensa que é a autoimagem e logo você apenas reage. A maior parte dos problemas que acontecem, as pessoas não sabem por que agiu de uma certa forma. Até o que você muitas vezes diz que é um ato bom, nem mesmo estás consciente deste ato. Querendo dizer, em função do local que você cresceu, né, foste adquirir certos hábitos e esses hábitos vão funcionar de forma automática. Então, você apenas é uma máquina reagindo em função de uma certa situação. É como funciona uma máquina, né? Se nós aqui acionar um certo botão, ele vai reagir de uma certa forma. Então é a mesma coisa. A pessoa praticamente é reativa, porque para não ser reativo e responder a uma situação é necessário conhecer-se ou ter o processo do autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Agora, enquanto não se conhecer, o que vai sempre acontecer é isso que estamos a dizer. Você apenas reage no piloto automático. Até aquelas ações que são boas, que as pessoas podem considerar boas, tudo está no piloto automático. As ações negativas também estão no piloto automático. Sabendo isto, você consegue ser mais compassivo consigo mesmo, se perdoando por muitas ações que você algum dia cometeu, mas de forma inconsciente na realidade, e também consegues perdoar os outros, porque os outros até que te magoaram também não sabem o que faziam no momento. Então, quando compreender, vai olhar que praticamente o ser humano é uma máquina automática. Deixará de ser máquina somente quando se conhecer, ou conhecer todos os padrões mentais. À medida que vai conhecendo os padrões mentais, vai ver como é que ele pensa, vai compreender os pensamentos. Não estou a dizer julgar, mas compreender. Quando existe um julgamento, já não haverá compreensão. Querendo dizer, é preciso compreender os pensamentos, compreender as ações, compreender os sentimentos. O que você sente não é resultado da situação em si, é resultado da
história que foi contada sobre a própria situação. Mas quando falo da história contada, não estou a falar a história que foi contada na própria situação no momento que ocorre. Estou a dizer qual é a interpretação, né, que a tua mente tem, ou qual é o engrama que a tua mente tem daquela mesma situação. Porque uma situação, para alguns, terá um tipo de reação, para os outros terá outro tipo de reação. O problema não é a situação, o problema é qual é o programa que está instalado, nesse caso, no subconsciente ou no inconsciente, sobre a mesma situação. Então, numa mesma situação, uns podem chorar, outros podem ficar tristes, outros podem rir, outros podem agredir e assim sucessivamente. Mas todas essas reações são reações mesmo. Não é um produto de uma consciência, é produto de uma reação, de uma máquina a funcionar em função dos padrões que já estão no próprio inconsciente. Então é fundamental conhecer-se para que haja uma certa transformação. Sem o autoconhecimento, não haverá nenhum tipo de transformação. Toda abordagem que fala-se, né, por muitos outros lugares, você tem que se mudar, você tem que se transformar, coisa do gênero, é inválido, porque sem autoconhecimento não há transformação. Pode haver hipocrisia, que é o que mais acontece. As pessoas têm máscara porque dentro dele, né, tem um certo fenômeno que segundo a sociedade é amoral, mas ele não consegue nesse sentido, né, expressar aquele fenômeno em frente, suponhamos, né, de um certo grupo, porque naquele grupo aquele fenômeno é amoral e é imoral. E o que vai acontecer é que a pessoa acaba escondendo-se, né? Nesse caso, tanto aquelas ações que é o que está no seu próprio inconsciente. Então, acaba usando máscara por um instante T. Então, não existe, essa pessoa não é transformada. Para que haja uma transformação, é necessário que haja um autoconhecimento. Então, sem autoconhecimento, não há transformação. A pessoa vai trabalhar no piloto automático, a pessoa vai mentir, a pessoa será hipócrita porque teme que seja julgado por alguma posição, mas enquanto isto no próprio inconsciente tem um outro tipo de engrama. Querendo dizer, e em vez de a pessoa agir, vai sempre ser reativo nesse caso. E vai viver desta forma durante toda a vida, até, né, se um dia tiver a oportunidade de analisar os seus padrões nesse sentido, analisar propriamente não, eu vou explicar muito bem isso no próximo vídeo, que vamos falar como se conhecer, que é a parte fundamental, que é a parte de possuir nesse sentido o próprio autoconhecimento. Então, é necessário nesse sentido compreender que só existe transformação quando existe um autoconhecimento. E a falta do autoconhecimento é causa, nesse caso, de toda a destruição que nós vimos por aí, né? O julgamento, as brigas, os problemas dos pais e filhos, problemas no relacionamento, tudo é falta de autoconhecimento, porque se você não se conhecer, você não tem como conhecer a outra pessoa. E o que vai acontecer é sempre perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E você também, a maior parte das vezes, terá que se perdoar porque você pensa que sabe o que faz, mas na realidade você está fazendo papel apenas de um robô que está, nesse sentido, a repetir padrões em função dos engramas que estão instalados no teu inconsciente. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Veio aqui para definir, né, o que é o autoconhecimento, e a próxima mensagem explicarei os procedimentos nesse sentido para que a pessoa nesse sentido se conheça, que é fundamental. Obrigado pela atenção, acompanhe o nosso canal para uma grande transformação. Muito obrigado.